no julgar, e aí, no capítulo 2, é o Evangelho da Criação, e eu acrescentei ali um dos princípios da doutrina social da igreja, que é a destinação universal dos bens. Vejam bem, o Papa relê os textos bíblicos que provém da tradição judeu-cristã e apresenta a primeira responsabilidade de todos em relação à criação e que o ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade, responsabilidade de todos. Então, o relato do texto da criação é central para a gente refletir sobre a relação ser humano e as demais criaturas. Vejam bem, quando a gente lê o Gênesis, vocês leram o Gênesis já? Sim? Vocês tomaram café, já comeram bolacha, um pouco mais de força. Vocês leram o Gênesis já? Vejam bem, ali é muito interessante, porque eu queria só falar dois momentos do texto. O primeiro momento é quando Deus cria, e o texto sagrado vai dizer que Deus criou os céus e viu que era, depois criou os peixes e os animais e viu que era, separou então os rios e a terra e viu que era. E aí, interessante, ele cria o homem e viu que era. Depois ele cria a mulher e viu que era. Maravilhosa. Maravilhosa. Bom até o homem. Quando chegar com a gente, nós somos maravilhosos. Então, esqueci no óculos, quadradinho aqui, depois pega aqui na mesa, tá? Também não adianta, depois enxerga o que está lendo aí. Alguém pegou essa caixinha de óculos? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou levar para minha casa. Cadê ela? Você passa para ela. Então, quando ele cria o mundo e todos os bens, ele vê que é bom. Quando ele cria o homem e a mulher, também é bom. E ele dá ao homem e à mulher a possibilidade de eles há um texto que fala dominar a terra, que tudo nele existe. Nós entendemos errado. Nós entendemos que o domínio poderia levar à extração de tudo, e poder fazer, porque nós somos os reis. Óbvio que nós somos distintos dos animais, mas nós necessitamos. Quem trabalha com agricultura, quem trabalha com o campo, sabe, por exemplo, que se você mata, sei lá, as galinhas, né? Se você extermina uma espécie, há um desequilíbrio ecológico do ecossistema. Você tem cobras, uma coisa é tão complexo e tão maravilhoso que tudo depende de nós, dependemos. Então, nós deveríamos ser sim os administradores dessa terra, e aí sim fazer com que todos tenham acesso aos bens. Esse princípio da destinação universal dos bens, da doutrina social, entra dentro tem a teologia da criação como seu fundamento. Deus criou tudo para todos. E o sistema no qual nós vivemos hoje, esse sistema capitalista de corte, neoliberal, ele incentivou somente a disputa. E hoje parte da população mundial detém grande parte da riqueza em detrimento da maioria que não tem acesso aos bens necessários. Deus criou homem e mulher para quê? Para ser o quê? Para nós sermos o quê? Não, família depois, mas antes. Tá, ele cria como imagem semelhante. Imagem semelhante. Mas para a gente ser o quê, gente? O que Deus quer que a gente seja? Feliz. Deus quer que a gente seja feliz. Eu seja feliz, mas não só eu, todos. Então não pode haver
O texto sagrado já nos coloca, e Jesus vai falar que eu vim para que todos tenham vida e vida plena. E o que quer dizer vida plena? Que eu possa ir para um grupo, fazer celebração, fazer o louvor, não tem problema, faça o seu louvor, mas desde que eu tenha consciência que a minha omissão diante das causas ecológicas, dessa ecologia integral que o Papa fala, que a minha omissão diante disso gera morte, e morte dos pobres. Quando a gente, eu sempre falo isso de qualquer amor, quando a gente vai se confessar, vai fazer nossos exames de consciência, a gente vai, se confessa, se teve problemas sexuais, se olhou para o problema da outra, pode da outra, fica lá, se xingou a mãe, xingou o pai, se ofendeu, tal. Mas nós não falamos que eu sou omissa diante dessa realidade e, portanto, eu sou culpada pela morte de milhares. E isso está intimamente ligado à minha omissão política. Intimamente. Isso a gente não confessa. Porque nem passa pela consciência nossa que nós somos responsáveis. Mas o Papa fala a tremenda responsabilidade de todos. Então, está tendo aquecimento maior na África, o de gelo das calotas polares, com o aquecimento global, vai eliminar as populações que vivem à beira dos rios, do mar, no sentido da pesca. Tudo isso vai acabar. Eu não estou falando, não quero pregar aqui uma dimensão catastrófica. Não, o Evangelho, a Laudato Si e a Evangelho Gaudium, ela é permeada de esperança, porque nós somos homens e mulheres de esperança. É uma virtude infusa. Nós temos dentro de nós a esperança. Então, nós temos que desenvolver. Mas não assim, não, Deus vai cuidar. Não chegou no fim. Porque, como é que é? Quando chegar no fim, não tem um negócio aí de digitar, eu me esqueci. Não importa. Mas, eu quero dizer o seguinte, a gente tem que fazer por onde? Nós temos que sair um pouco desse mundinho pequeno, e eu diria quase que medíocre, de a gente ficar só preocupadinho com as coisinhas, né? Porque aquele lá, só ele na paróquia. Só ele. Ele quer ser o dono da paróquia. Só ele quer mandar no mundo. Só ele quer... Gente, desapega. As nossas preocupações têm que ser maiores. Deixa para o padre administrar a paróquia. É ele que é o pároco. Nós não somos pároco. A nós cabe as atividades terrestres. A vocação laical, principalmente, é estar realmente no mundo e para o mundo, para que a gente o transforme. Só que isso tem que ter uma coerência de vida. Aí vai assim, Deus pode fazer um milagre? Claro, eu acredito. Mas se ele não fez agora, em 2 mil anos, não é amanhã que ele vai fazer. Por isso que quando ele destina o mundo ao homem e à mulher, é para que nós, pela nossa inteligência, pela nossa vontade, pela nossa energia, pela capacidade, por aquilo que o homem e a mulher e a humanidade vai desenvolvendo ao longo da história, é para construir uma sociedade aos moldes do plano de Deus. A gente fala assim, está tudo perdido. Não, filhinha, talvez esteja perdido porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Isso eu acho dramático. Né? Isso eu acho dramático. A gente fica mais preocupado em xingar um ao outro do que realmente entrar para essa dimensão. Então, todo o segundo capítulo, ele trabalha essa releitura do texto da criação, e ele vai terminar, não está aí, mas ele vai terminar, conclui esse capítulo com o coração da revelação cristã, que é Jesus Cristo, né? Com a sua relação tão concreta e amável com as coisas, né? E Jesus, quer dizer, a palavra, o verbo que encarnou na história humana, ele viveu essa realidade e mostrou que é nessa realidade, se Jesus, que era Filho de Deus, que era a palavra encarnada, se preocupa com as relações
ele fala do imposto de César. Não fala? Por que ele só não falou da alma, do espírito? Né? Ele falou do cobrador de impostos, as posições. Ele falou daquele que cuidava do templo. Ele falou daquele que é o bom samaritano, aquele que vai recolher o chagado, o ferido, que está caído como um morto. A humanidade, parte da humanidade está chagada, caída, morta, morta não, como morta. E nós fazemos os levitas, vamos para o templo e não podemos tocar porque nos tornaríamos impuros para nos apresentarmos para o rito. Terrível, terrível, porque a pergunta que o Senhor Deus nos fará, pode ser que eu me engane, de novo, a turma engraçada que eu falo isso, pode ser que eu me engane, pode ser, mas eu não acredito. Quando eu me apresentar diante de Deus, a pergunta será: você faltou na missa? Quantas vezes você confessou? Ele vai perguntar: Rosana, o que você fez do teu irmão? O que você fez? Ele fala assim: o que você fez dele? Eu deixei. O que você fez do mundo que eu deixei? Qual foi a tua ação? Qual foi a tua atitude? Não fiquei lá discutindo, porque tem PSDB, coxinha, essas coisas. Não valeu isso. E ele vai repetir, olhar no fundo dos meus olhos assim: cadê o teu irmão, Rosana? Pior se ele falar: cadê o teu irmão que você deixou morrer? Porque nós vamos ter um encontro com ele. Como é que a gente vai se apresentar? Não é minha angústia, mas é algo que me preocupa profundamente. Porque como filho eu queria me apresentar diante do meu pai e dizer: tudo que você me deu está aqui, eu procurei fazer o melhor. Mas em consciência. Porque a gente fala assim: eu estou fazendo o melhor, eu estou fazendo o que eu posso. Lá no fundo da tua consciência, onde Deus te fala, você está mesmo? Me responda. Conversa com Deus aí na tua consciência, Ele vai te responder se você está fazendo o mesmo ou não. Não falar para a boca, porque para a boca, para a comunidade, nós somos todos ótimos, engajados, todos fantásticos. Então, o segundo capítulo ele vai tratar disso daí. Aí, e o terceiro capítulo é a raiz humana da crise. Então, ele vai colocar, né? Não podemos olhar somente os sintomas, que são o que a gente está vendo, mas irmos às causas mais profundas. E para irmos às causas, nós também precisamos do auxílio de outras ciências. Nós precisamos saber, não estou falando que todo mundo tem que estudar economia, todo mundo tem que estudar sociologia, não, mas nós temos que nos informar, nós temos que ler. Não dá para a gente só ver novela e a grande informação que a gente tem sobre as causas, a gente vive no Jornal Nacional, gente. Todas as emissoras, elas pertencem ao grupo econômico. Cai na real. A responsável pelos telejornais da Globo de São Paulo foi minha aluna no curso de teologia. E numa aula de doutrina social da igreja, eu perguntei para ela o seguinte: Denise, o que é mais importante? A notícia ou o produto de quem banca? Estou claro para ser o produto. E ela falou: por exemplo, não existe, as notícias não são colocadas assim, elas são pensadas uma depois da outra. Não haverá nenhuma notícia ruim antes do intervalo, porque algo que deixa a pessoa, aquele que vê, chateado, triste, ele relaciona diretamente com o produto que vem primeiro para ser ofertado no comercial. Então não pode ter notícia ruim no comercial. Então, as coisas tristes jogam no meio, então depois dão uma para entrar o comercial e a gente apreciar o produto. Aí na real, como é que a gente entrega a nossa inteligência
e a nossa crença do que é verdade ou não nesses meios. Nós temos textos que a igreja publica, nós temos leitura de conjuntura que a Conferência Episcopal Brasileira produz, nós temos texto do Papa. Não estou dizendo só para ver coisa de igreja, mas vamos buscar autores que sejam, como é que fala? Sejam confiáveis. Isso é uma coisa. E aí ele vai colocando, né? Ele trabalha com a tecnologia muito. E ele, olha o que ele diz: aqueles que detêm conhecimento, sobretudo o poder econômico, para desfrutar do domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. O paradigma tecnocrático tem que exercer o seu domínio também sobre a economia política. Vocês acham que a política é que manda? Deveria, porque ela é a ciência que regula, que organiza a polis, a cidade. Mas hoje, inverteu-se a situação. Quem comanda a política são os poderios econômicos, internacionais, inclusive. Vocês acham que quem manda ali é o Cunha? Cunha está a serviço, gente, de outros interesses. Agora, quem é canalha. A gente tem que observar, tem que ler, ah não, é do PMDB, eu sou do PMDB, ele é santo. Nós temos que ter o bom senso. Sabe por quê? São Tomás já dizia, Bento reafirmou na Deus Carita Est, e Francisco coloca isso de forma emotiva. A política é a forma por excelência da caridade, porque ela leva a nossa mão, o nosso braço, aonde a gente não chega. Então, se eu escolho políticos sérios, que estão comprometidos, que vão defender, não aquele que chega na hora de uma votação, aí o partido é contra e vai contra os valores dele, ele vota junto com o partido contra aquilo que ele acredita. Esse não. Esse não serve. Mas um cristão que assume a sua condição política, tem que fazer valer a sua fé dentro dessa realidade. Para nós termos políticas, inclusive, que entrem no diálogo internacional e que a gente possa pensar. Quando a gente teve a questão, só um pouquinho, deixa eu só terminar e depois eu abro para a pergunta, tá bom? Quando a gente, não estou defendendo partido, me entendam o que eu vou falar. Agora, sempre entenderem, paciência. Ó, quando veio a questão dos médicos cubanos, foi um fuar. A minha amiga de infância, nós estudamos no primário junto, então nós temos uma amizade de praticamente 50 anos. Ela é médica, o marido é médico e o filho se formou médico. E ela totalmente contra. Aí eu falei: Ninha, me fale uma coisa. Você criou o Felipe, ele estudou nas melhores escolas, entrou na melhor escola de medicina. Você aceitaria de bom grado que ele fosse para Cabrobó? Na boa? E que para você, seu filho, você vai ter que camelar para ir em Cabrobó? Será que também não é uma situação, de modo geral, não estou falando das exceções, elitista? Não estou defendendo o PT, não. Estou falando da questão da saúde do povo brasileiro que está lá nos cascos da vida. Eu, agora não mais, que a saúde também deu uma complicada, mas nas minhas férias eu ia fazer missão no interiorzão do Maranhão. Que não tem médico, que não tem ônibus, que não tem condição para as crianças ir para a escola, eles vão jogadas todas numa caçamba de um caminhão, que um pipocado de um buraco na estrada, as crianças voam. Na estrada, BR, porque elas moram tudo no meio dos matos. Quem vai? Fui com o padre, vi uma senhora que há 8 meses tinha uma dor de cabeça insuportável, ela fica numa rede no escuro. Médico. É esse o nome da cidade? Santa Luzia. Periferia de Santa Luzia. 430 quilômetros de São Luís. São Luís não.
São Luís. Então vejam bem, nos tempos modernos verificou-se um notável excesso antropocêntrico. O que diz antropocêntrico? A pessoa é o centro de tudo. Tudo gira em torno de nós. Nós somos como é que fala? O que dá o veto de vida e o veto de morte. Isso é um individualismo, criou um egocentrismo de uma forma assim alucinante, que hoje, em outra roupagem, continua a minar toda referência a algo de comum, a qualquer tentativa de reforçar as laços sociais. Questão do trabalho, em qualquer abordagem de ecologia integral que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho. Então tem que pensar uma sociedade, uma economia, onde todos podem ser produtivos, onde todos possam ter condição de cuidar da sua família, de poder trabalhar, porque é inerente à pessoa humana produzir. Quando eu falo produzir, eu estou falando de produzir coisas, mas a produção da construção de um mundo, a produção de construir uma sociedade diferente. Não dá para aceitar uma sociedade como está aí. Aqui eu estou vendo, já briguei com algumas lá fora, que estão todas uniformizadas, o pessoal da Pastoral da Criança, a quem eu tenho a maior reverência. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem. Então vejam bem, essa ecologia integral que pega toda a pessoa é inseparável da noção de bem comum. O que é bem comum? Bem comum são todas aquelas condições necessárias para que a pessoa possa se desenvolver plenamente. Casa, saúde, educação, lazer, tudo. E isso entra a natureza, isso entra a água. Você já imaginou faltar água? Você já imaginou? Ontem, cheguei em casa com muita área de luz vazia, inclusive para terminar aqui, chegar não tem luz. Não tem luz? Todo o meu trabalho no computador, nem escrever, a vela, aí todo mundo começa a ficar nervoso. Eu moro numa comunidade, e aí saí para fora, que as casas são todas juntas, saí para fora, olhei para o céu, isso é estrelado, cara. Céu bonito, que bonito que é. Baixa adrenalina. Onde eu estou? Há uma ligação entre questões ambientais e questões sociais. Isso a gente falou até agora. Né? E humanas que nunca podem ser rompidas. Há tantas desigualdades, são cada vez mais numerosas pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, que comprometer-se pelo bem comum significa fazer escolhas solidárias com base na opção preferencial para os mais pobres. Aqui nós chegamos no âmago da coisa. Tudo isso, toda essa coisa, alguém paga a conta. E quem paga a conta são os mais pobres. Nós podemos ser afetados, não podemos comer pizza, não dá para comprar roupa toda hora, diminuiu a compra de sapato, talvez o colégio do meu filho não possa ir porque tem que ser outro, mas nós lutamos na condição da população que hoje vive descarte. Ou nós optamos pelos pobres, pelos mais pobres, ou o nosso comprometimento de fé fica pendente. Eu tenho vários alunos africanos, vários. E eles relatam. Uma aluna minha religiosa se formou em teologia e foi para a África. E ela escreveu dizendo assim: professora, a gente vai encontrando as carcaças de corpos de jovens porque retiraram os olhos para tráfico. Um livro de história, a minha aluna, ela está lá. Nós vamos fazer opção por quê, gente? Pelo quê? Para que tipo de vida nós vamos optar? Aonde nós vamos gastar nossa energia? É isso que o Papa está falando. Luiz, agir. E aí vem o quinto capítulo. Então,
Papa é imprescindível que a construção de caminhos concretos não seja enfrentada de modo ideológico, superficial ou reducionista. Por isso é indispensável o quê? O diálogo. Estava falando com o Luciano. A gente tem que sentar, tem que conversar, tem que discutir, trocar texto, ler, trocar informação. Então, quando eu falei da água, eu não sabia desse caso de Manaus que o LIT passou já informação. Por que a gente precisa? Porque a gente vai trocando informação. A informação de fonte segura vai nos fortalecendo por onde eu vou. Vai nos fortalecendo nas escolhas e caminhos que nós vamos tomando. E isso é fundamental. Diálogo. Ter presente no título de cada sessão desse capítulo. A discussão sobre questões relativas ao meio ambiente, onde é difícil chegar ao consenso. A Igreja não pretende definir questões científicas, nem substituir-se à política. Mas eu, o Papa, convido a um debate honesto e transparente para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum. Precisamos de um acordo entre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bem comuns globais. A questão política. Nós temos que intervir na política. Vocês viram o que ocorreu na cidade de Jacarezinho? Vocês viram? Acompanharam? Que foi dois lá reclamar que eles iam aumentar o salário e o bobão lá do cara falou assim, foi meia dúzia de gato pingado. Invadiram, foram 3.000 pessoas lá, miaram, não aumentaram nada. Agora estão com coisa que abaixa o salário. Só miaram, 3.000 miados. Fizeram. Agora nós como assim? Olha aquela gente safada lá, tudo safado, querendo aumentar o salário, mas eu estou no safado. Né? Vão liberar o aborto, né? Não, passar a lei. Por favor. Tem gente que quer aborto, que quer contra a vida, mas então não sou fácil. Ou então, quando muito, eu falo na porta da igreja. Opa, não é lugar? Certa fileira, se junte aos outros, que não é só cristão que está preocupado com isso. Mas nós achamos que nós somos a salvação do mundo, né? Só nós. Requer processos políticos transparentes e sujeitos a diálogo enquanto a corrupção que esconde o verdadeiro impacto ambiental, por exemplo, esse caso de Manaus, só para dizer, do projeto em troca de favores, frequentemente leva a acordos ambíguos e foge ao dever de informar e um debate profundo, a busca da verdade. O apelo dirigido àqueles que detêm cargos políticos para que se distanciem da lógica eficientista e imediatista, hoje dominante. Eu tenho que discutir a questão política. Eu tenho que discutir a política como algo maior, não só eu ficar numa discussão partidária. Eu tenho que dar um passo qualitativo. Eu tenho que ir para águas mais profundas. E isso, se a gente não faz isso diante dessa realidade, nós somos cúmplices de morte de milhares de pessoas por omissão. Por omissão. O último capítulo. Não, tem que ir. Bora. Foi, claro, acabei de falar. Educação e espiritualidades ecológicas. Educação e formação seguem sendo os desafios centrais. E aí é óbvio que para eu fazer tudo isso, eu tenho que me fortalecer na espiritualidade, me alimentar dos sacramentos, ter o apoio da minha comunidade eclesial, estar dentro da igreja enquanto comunidade, é onde a gente encontra a sustentação para a gente agir. Então, obviamente que isso é uma parte, uma visão encíclica muito rápida. Valeria a pena grupos que sentassem e lessem frase a frase, discutissem, buscassem informação e daí partissem para essas ações que o Luciano vai falar daqui a pouquinho. Só queria terminar dando então a palavra do Papa, o que ele falou. E vai acontecer agora em setembro. Essa rede latino-americana, nós fomos convidados para participar do encontro com o Papa
dia 16 de março passado, e nós estivemos com ele durante 48 minutos, só ele e nós 5. Era eu, do Brasil, um do Chile, outro do México, uma de Honduras e uma do Uruguai. Ele é aquilo que vocês veem e muito mais. Não ficou ninguém na sala conosco, nem o secretário dele. Foi ele só nós. E quando o secretário saiu e fechou a porta, ele falou assim para nós: aqui vocês podem falar o que vocês bem entenderem. Aqui a nossa conversa é de amigos, olho no olho e na verdade. E aí nós fomos conversando com algumas coisas de doutrina social, que o ensino de doutrina social nas nossas faculdades teológicas, 2 horas aula no semestre, né, que a gente aborda tudo isso daí, da formação seminarística e dos leigos que se qualificam em teologia, e aí problemas da América Latina como um todo nesse campo. E aí ele falou o seguinte, ele falou que essa encíclica, e ele falou assim, nós solidarizamos a ele com as críticas, né, Papa comunista, essas coisas que tem gente que fala. Ele falou assim, eu estou muito preocupado, porque em setembro eu vou falar no Congresso norte-americano. Nos Estados Unidos estão os grupos mais conservadores, seja em termos civis, seja em termos eclesiásticos, mais contrário à linha dele. E não tinha saído da encíclica. Ele falou aquilo porque ele já sabia o que ele tinha escrito. Então vai ser um momento muito difícil. Ele pediu para a gente, eu estou resumindo, né? Mas ele falou assim, a situação hoje é grave. Ocupem os jovens, ele pediu para a gente. Ocupem os jovens, não importa com o quê. E hoje, às vésperas do bicentenário de Dom Bosco, né, eu não entendi muito o que ele falou. Ele falou assim, ocupem os jovens, tem curso de dança, não precisa ser só catequese, dê artes e ofícios, não deixem eles cair no ócio, não deixem eles cair na depressão. A situação da Europa em termos de desemprego juvenil é terrível. A Espanha está com uma taxa de 40% de jovens com 25 anos para baixo desempregados. Na Itália, me parece que era 24, e assim vai. Ele falou assim, isso não é diferente dos nossos países, que eram todos latino-americanos. Ele falou assim, cuidado com os idosos, nós temos que cuidar da vida do início ao fim. Não podemos ficar nessa... Ele diz assim, que a fé tem que ser transformada numa ação concreta de salvaguarda da vida e da vida do planeta. Ele falou dos jovens, falou dos velhos, aí ele falou assim, nossa, estou até branco, como eu emocionei, acabei de você já ficou. Ele falou assim, o que a gente espera? A gente espera que as pessoas vão se envolvendo dentro de tudo isso. Né? Vão se envolvendo dentro de tudo isso. Aí ele estava falando ainda do Evangelho Gáudio. Aí ele estava sentado, nós estávamos assim numa meia-lua, ele estava no trono aqui, eu estava do lado. E aí teve uma atitude para mim que, mesmo toda vez que eu falo, me vem a imagem na cabeça. Ele falou assim, eu sei que eu vou dar o texto para vocês de presente, mas isso é praxe. Mas eu quero dar um outro presente. Ele levantou, a sala era como essa sala aqui. E nós sentados olhando aquele ônibus branco, ele cantou, eu estou branco, foi andando até não ter aquele armário. E nós olhando. E ele falava com a gente lá do fundo. Parecia que a gente estava na cozinha. Abriu, procura a coisa dentro do armário, tira a coisa, bota a coisa. Uma bagunça, aí ele vem com um bando de livrinhos assim, uns livrinhos assim, e um encostado na barriga. Ele é barriga um dia. Então vem assim. E começa a entregar. Era Evangelho Gáudio, né? Ele começa a entregar, né, para cada um. Quando chega na minha vez, o da barriga era meu. Aí ele entregou na hora, não abriu, né? Ninguém abriu, né?
porque a emoção era muito forte. Era muito forte. Aí ele me deu. Depois, quando eu abri, que aí eu chorei de monte. Sabe o que ele estava procurando? Ele procurou a encíclica em português. Ele deu para mim a encíclica em português. O que eu vi naquele gesto? Eu vi a gratuidade e a delicadeza, a atenção ao outro. Eu era a única do grupo de língua portuguesa. Todos os outros eram de língua espanhola. E aí, isso me gravou a gratuidade e a delicadeza e a atenção que eu tenho que ter com os outros. Porque o Santo Padre me deu o exemplo. E aí ele falou assim para mim. Por isso que não foi novidade essa moça que abraçou ele. Ele falou assim para mim: para você eu tenho duas perguntas. Naquela hora, gente, eu perdi o sangue. Porque eu tinha tido a manifestação contra a Dilma no domingo, né? Com aquela confusão. Eu falei: gente, você quer perguntar alguma coisa daquilo? Você quer perguntar uma coisa? Se ele perguntasse do Evangelho, eu não lembrava nada. Aí você, primeira pergunta, todo mundo olhando para mim, todo mundo certo. Aí ele pergunta: Pelé ou Maradona? Falei para ele assim, eu não tenho a resposta dela porque foi Pelé não. Eu falei assim: olha, semana passada, ele aconteceu assim, semana passada o seu time perdeu para o Corinthians. Ele caiu na gargalhada. Segunda pergunta. Aí eu vi que era uma bacalhação, fiquei tranquilo. Ele abriu os braços para mim e falou assim: cachaça não tem água? Eu falei: cachaça não tem água não. Cachaça tem no alambique. E ele completou: e água tem no ribeirão. Quer dizer, uma graça. Estou contando isso para mostrar que a maior autoridade da nossa igreja dá o testemunho de ser humilde, simples, serviçal. Ele não mandou o secretário. Ele tem uma campainha na cadeira. Ele mostrou para nós. Para chamar o secretário. Então, ele levantou e foi buscar. Sinal é que nós temos que ir lá aonde a vida está negada e resgatar a vida. É isso que o Senhor nos pede. É isso que a igreja nos pede. Para que um dia a gente possa chegar diante de Deus, né? E talvez com duas figuras como essa, comemorando amanhã os 200 anos de Dom Bosco, né? Esse grande educador, grande educador. Nós temos um Papa que é a nossa cara, ou nós somos a cara dele. Mas é uma satisfação, uma emoção, uma coisa assim alucinante quando ele abraça a gente. E outra coisa, quando nós pedimos para ele benzer medalhinha, porque eu nunca pedi para ninguém benzer medalhinha. Para ele eu pedi. Ele botou a mão e não benzeu de qualquer jeito, não, viu? Não fez assim, foi. Ele botou a mão e rezou. E aí foi abençoando cada grupo de medalhas. Impressionante. Nós estamos muito bem guiados. Defendam o seu papo. Defendam. Não permitam que fale dele. E como sempre ele pediu que a gente rezasse. E aí, eu só queria, que eu vou terminar e vou passar a palavra, é só um finalzinho que mostra a letra da música em inglês em pequeno, mas, opa, você voltou aqui. Aí, bota o setinho no meio, olha lá. Aí, um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível. Toda pessoa tem direito ao padrão de vida capaz de segurar a si e a sua família tudo o bem comum do dia. Tudo. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro e fora desse mundo gozarão da mesma proteção social. O outro mundo é possível. Esperança
O Luciano tem uma proposta agora da nossa diocese sobre uma comissão para trabalhar a questão ambiental. Pessoal, boa tarde. Então, ainda dentro dessa linha, né? O ver, julgar e agir, agora chegou a hora do agir. Tenho um convite para todos vocês, para a gente começar um trabalho na diocese, uma comissão socioambiental. Isso pode ser primeiro aí. Nossa. Todo mundo já sabe, né? Vocês mais do que ninguém. Oi? Eu não te conheço, a não ser de lá da Secretaria do Meio Ambiente. Não vai entender a relação. Então, eu sou... Tudo bem. Eu sou católico desde criancinha. E eu tenho uma formação na área ambiental, né? E dentro da igreja sempre trabalhei na área de liturgia, canto, seminarista, etc. Por conta da minha formação na área ambiental, eu procurei o padre Ednei já no ano passado para começar um trabalho na área socioambiental dentro da igreja. Ele quando falou, olha, aguenta um pouquinho, o Papa está para lançar a encíclica sobre esse tema. E daí a gente veio conversando, assim que lançar a encíclica, a gente começa um trabalho. Já conversou com o Dom César, ele achou interessante, e ele até falou assim, olha, eu acho que talvez isso seja pastoral, seja uma comissão. Porque a ideia é a gente tentar ser igreja, uma igreja que entenda e pratique as questões socioambientais. Daí não pode ficar só no âmbito de uma pastoral, mas que todas as pastorais vivenciem isso. Então a ideia era ter um grupo de pessoas que pudessem promover formações, promover de repente alguns direcionamentos para as pastorais que poderiam assimilar essas questões socioambientais. Então a proposta é mais ou menos dentro dessa linha. Estou apresentado? Então todo mundo, né, vocês todos já conhecem, sabem, né, desse histórico da nossa igreja no Brasil, a atenção que ela tem em relação às questões ambientais, né, não é de hoje, mas mais recentemente, né, em 2002 nós tivemos a campanha da fraternidade, né, sobre os povos indígenas, em 2004 Água, Fonte de Vida, em 2007 Fraternidade Amazônia, 2011 Fraternidade e Vida no Planeta, e no próximo ano nós teremos como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, onde será tratado principalmente as questões referentes a saneamento básico no país. Então, talvez, né, essa comissão a gente pudesse pensar ações junto com a campanha da fraternidade, para dar mais subsidiar a campanha da fraternidade em termos de ações relacionadas a essas questões ambientais que ela já traz, mas talvez trazer isso para todas as pastorais, que é a própria proposta da campanha. Mas pensar mais ações a título desse exemplo que eu vou dar. Não sei se vocês têm já acompanhado isso, mas na Europa, né, principalmente na Dinamarca, tem crescido muito o número de igrejas verdes. O que seria isso? Né? O objetivo deste grupo, que é ecumênico, aliás, a própria Laudato Si é dirigida para toda a humanidade, não é uma carta só para os católicos, mas para todos os cristãos, toda a humanidade. Né? O objetivo deste grupo ecumênico é apoiar e encorajar os indivíduos, as comunidades, as igrejas e organizações religiosas
a integrar o clima e o meio ambiente em seu caminho de reflexão e prática de vida. Através de reflexões teológicas comuns, passar a adotar boas práticas que encontraram confirmação e encorajamento na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A atenção ambiental, assim, deve estar presente na vida da comunidade através das celebrações, iniciativas, encontros de sensibilização, participação em eventos da sociedade civil sobre temas do clima ou do ambiente, mas também nas aquisições que a comunidade realiza. É melhor escolher produtos biológicos, produzidos nas proximidades ou do comércio solidário, ou ainda, por exemplo, limpar o oratório com detergentes não poluentes ou fazer fotocópia somente com papel reciclado. São recomendados o uso de energia solar, de materiais de baixo consumo energético disponíveis no mercado. É incentivado o uso da bicicleta e a construção de estacionamentos de bicicletas nas igrejas. O lixo, naturalmente separado, incentiva-se o máximo possível e o uso de material biodegradável. E antes de comprar qualquer material novo, arrumar o que estragou e usar o que se tem. Então é pensar a questão ambiental internamente para dentro da igreja. Então eu pergunto para vocês, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, como que a questão ambiental está sendo pensada e como que ela está sendo efetivada na prática? Então, nas nossas construções, nas nossas reformas, as nossas capelas, elas pensam a questão ambiental? São construções sustentáveis? Um exemplo simples, o lixo, ele é separado corretamente das nossas festas, das nossas quermesses? Tem muita coisa para avançar, tem muita coisa para se pensar e para se agir, justamente para sermos exemplos para o mundo. Esse ano, no dia 23 de março, que é o Dia Mundial da Água, nós fizemos uma caminhada pela água. Não sei se alguns de vocês aqui participaram, e essa já foi uma primeira iniciativa desse grupo. Tá? Fizemos também alguns vídeos para falar sobre a questão da crise hídrica, que está disponível no site da Diocese, abordando várias questões para entender o que é crise hídrica e para ir além daquelas questões da economia doméstica. Mas por que realmente a crise hídrica está instalada? Pensar isso a nível de política pública, como o nosso colega falou. E daí eu gostaria de fazer esse convite para vocês. Essa foto foi tirada ao final da nossa caminhada. Nós saímos do Parque da Cidade, fomos até o Centro Comunitário do Alto da Ponte, fizemos um plantio simbólico ali de árvores ao entorno desse lago e abraçamos o lago. Gostaria de convidá-los para no dia 29/8, sem ser esse sábado, no outro sábado, às 14 horas, naquele quiosque grande ali do Parque Santos Dumont, em frente à escolinha, tá? Para a gente um bate-papo, uma primeira reunião, para a gente começar a pensar algumas ações, pensar a identidade e a missão desse grupo, tá bom? Também um aviso, às 14 horas. No dia 1º, agora de setembro, o Papa instituiu o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, em concomitância com o análogo dia da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa já tem esse dia de oração pela criação, então em sintonia, para nós pensarmos essa questão ambiental para dentro da nossa igreja, em sintonia com as outras igrejas. E daí eu até conversei com o padre Ednei e falei, padre, o que a gente vai fazer nesse dia? A gente já podia pensar alguma coisa. Eu pensei, vamos fazer uma adoração ao Santíssimo lá na Catedral, à noite, nesse dia, para marcar esse dia. Ele falou assim, olha, está muito em cima, não sei se a gente consegue, mas eu vou dar orientação para todas as comunidades, a partir da liturgia, que na liturgia do dia não se esqueça de se orar pela criação. Como é o primeiro ano, talvez a gente não consiga fazer uma iniciativa grande, mas no próximo ano a gente pode pensar alguma coisa para marcar melhor essa data. E só para terminar, para a gente, assim, a gente for concluir, eu gostaria de sugerir
nós rezássemos uma Ave Maria, né, lembrando aqui a imagem de Aparecida, rezando pelo Papa. Né? Ele sempre pediu muito a nossa oração. Vai abrir um espaço para a gente fazer alguns questionamentos? É possível ainda? Seria que a gente tem necessidade, levando em conta até o problema que nós estamos vivendo aqui em São José, como o Luiz trouxe o problema lá do Rio Madeiras, aqui em São José nós estamos tendo um problema local, que não, a gente tem que tomar ações. O nosso banhado, aquele cartão postal que é admirado pela população de São José e por quem conhece São José, está correndo risco. Estão querendo fazer uma via, cortar todo o banhado. Então a gente quer aproveitar, vocês que estão aqui, que têm consciência da necessidade de defender o meio ambiente, para que a gente tenha vida plena em cima da terra, que se posicione no sentido, claro, na linha do que o Papa Francisco tem, que tome uma posição e que é de preferência que deixe o banhado como espaço para o cultivo da vida. O cultivo da vida, que ele produza água, produza beleza, produza aves, plantas, alimento, sirva para algumas pessoas que ainda moram lá. Mas então, pedimos o apoio de vocês que têm essa consciência para somar com o pessoal que já está na defesa do banhado. Muito obrigado. A motivação que nós fizemos rezarmos diante da imagem de Aparecida, há umas 3 semanas atrás eu estava de férias, fui para a Bahia, e estava no litoral, um lugar lindo, tal, a gente sempre tem isso, né? Quer fugir da cidade para um lugar paradisíaco, idílico. Né? Chegando lá, encontrei na praia vários pedacinhos de plástico quebrado, né? O lixo do mar. Então não adianta, pode até ser que lá as pessoas, a cidade não chegou lá ainda, mas a cidade chega nela, através do lixo. E daí eu, andando pela praia, para que eu reparando nesse monte de pedacinho de plástico, eu vi um triângulo. Puxei o triângulo, era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Daí eu guardei essa imagem para mim, não trouxe ela aqui hoje. E depois, passado 10 dias depois disso, o Padre Tiago me convidou para fazer uma fala sobre como que está as condições ambientais do Rio Paraíba do Sul, em Aparecida, um grupo que trabalha com jovens. Na verdade, existe um projeto da CNBB chamado Rota 300, onde a gente vai tentar trabalhar essa questão da cidadania, cidadania ambiental junto com a juventude, para celebrar os 300 anos da imagem de Aparecida. Daí, na hora, contando isso com minha esposa, ela só na imagem de Nossa Senhora que você achou lá. Né? E agora, a Nossa Senhora Aparecida está aqui também. Né? E em Aparecida, o Papa pediu muito que nós rezássemos por ele. Então, eu estou aqui para terminar. Para concluir, a gente reza uma Ave Maria. Vamos fazer a oração, então, do Papa. Com a criação e depois rezar uma Ave Maria pelo Papa Francisco, pelo seu trabalho, pelo sínodo agora, o segundo encontro do sínodo sobre a família, que vai ser a conclusão, que as propostas do Papa Francisco sejam levadas adiante. Vamos rezar juntos. Nós louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e são repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvados sejais. Filho de Deus Jesus, por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formados no seio materno de Maria. Fizestes-vos parte desta terra e contemplaste este mundo com olhos humanos. Hoje estáis vivos em cada criatura, com a vossa glória de ressuscitado, louvados sejais. Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai, e acompanhais o gemido da criação, vós viveis
Ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho, por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença, amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra lhes estão tratando. Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais. Amém. Para rezando pelo Papa Francisco, pedindo a Nossa Senhora que o abençoe e fortaleça à frente da nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então, uma salva de palmas a você.